Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui hoje, mais uma vez, nessa casa de paz, amor e caridade. Quero cumprimentar também os nossos queridos irmãos internautas que estão também nos assistindo agora neste momento. A você, meu amigo, que está nos acompanhando nas redes sociais, aqui pelo YouTube, nos nossos canais, nosso abraço fraterno. E você que está assistindo hoje, 6 de maio de 2025, muito bem, mas você que está assistindo agora, depois de alguns meses ou anos até, porque isso vai ficar para muito tempo no nosso site, é porque se você está assistindo hoje, é porque realmente, nesse exato momento aí que você está assistindo, é porque você precisava de ouvir. Não é verdade, Zé Amaral? Muito obrigado também, Zé, por estar aqui conosco. Nós temos várias perguntas aqui que já nos chegaram aqui pelos internautas também, né, e que são colocadas aqui na nossa caixinha aqui de perguntas e respostas. Mas antes, meus queridos, eu queria falar para vocês, todos que estão aqui no salão, e para você que nos assistindo. Esse estudo aqui, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque foi idealizado por esse caboclo aqui, ó, Zé Amaral, na época, há muitos anos atrás. Eu e ele, era só nós dois. Era uma loucura, né? Não tinha, era pouquíssimos voluntários, então toda semana era só nós dois mesmo, aquela trem de doido, né? E eu quero contar um caso que eu tenho certeza que o Zé Amaral vai lembrar. O estudo nosso, ele se chamava Pinga Fogo, né? Ali, parodiando ali aquele estudo do Chico Xavier, que teve na TV Tupi lá, né? Que era o Pinga Fogo. E aí, meus amigos, quero contar para vocês aqui rapidamente, aqui para não tomar o tempo das perguntas. Então nós colocamos, né, vamos participar toda terça-feira, 19 horas, que antecede a nossa palestra pública, Pinga Fogo, com José Amaral e Sérgio Bebiano, né? E aí foi assim, toda semana. E aí um dia eu estava aqui no nosso corredor, e chegou duas senhoras, estavam lá olhando ali os quadros, né? E aí eu passando, ela falou assim, ô moço, o senhor trabalha aqui? Eu sou um voluntário aqui e tal. Então, é porque assim, a gente está vindo aqui na casa a primeira vez, a gente não entende esse negócio. Esse negócio aqui do pinga-fogo aqui, a gente tem que beber também a pinga? Ou tem que jogar no chão, pôr fogo? Como é que é esse trem? Eu disse, nossa senhora, não, dona, o pinga-fogo, aí eu vou explicar para a dona. Eu disse, gente, tira o cartaz, corta o cartaz, Zé, o que vai fazer? Não, estudo espírita de perguntas e respostas. Então, são coisas que vão acontecer na nossa vida, né, Zé? E foi muito, muito interessante. Bom, mas vamos lá, o tema é livre, pessoal, vocês podem fazer as perguntas de vocês aí, basta levantar as mãos, nossos voluntários estarão aí nas laterais com caneta e papel para levar para vocês. Mas já temos várias perguntas aqui para nós, e uma que nos chegou aqui, aliás, são 3 perguntas, mas são do mesmo tema, então eu vou ler todas as 3 perguntas aqui. E a pessoa fala assim, quem suicida realmente sofre? Porque às vezes dá vontade de desistir de tudo. E a outra, a pessoa fala assim, boa noite. Cheguei nessa casa há pouco tempo. Tinha pensamentos suicidas. Queria saber se o suicida realmente sofre, porque às vezes é muito difícil de suportar os problemas, dá vontade de desistir. Obrigado. E a última, a pessoa fala assim, a minha vida está um inferno. Tudo está dando errado. Relacionamento acabou, financeiramente está muito difícil, saúde debilitada, família não apoia, só pensa em suicídio para acabar com esse sofrimento. Só não fiz ainda porque falam que o sofrimento é grande. Será? Mais do que eu estou sofrendo é difícil. Nossa. Bom, meu querido, minha querida que fez essas perguntas aí para nós, eu vou responder para vocês da seguinte maneira. O suicídio jamais, em tempo algum, será uma válvula de escape, será uma porta de saída. Ele nunca será uma solução para o que nós chamamos normalmente de problemas, dificuldades. Se as pessoas pudessem saber o que acontece no plano espiritual, depois que a pessoa comete esse ato insano contra a própria vida, o sofrimento de um suicida, meus queridos, é inimaginável para nós aqui. Eu não tenho aqui palavras para expressar para vocês aqui o que é um sofrimento de um suicida, de tanto que é. Eu vou reportar aqui uma passagem de Antero de Quental. Antero de Quental foi um poeta português que se suicidou, tem uma praça em Portugal que leva o nome dele. Ele deu 2 tiros no peito. E depois de longo tempo de sofrimento,
ele se manifestou numa reunião, está no livro O País da Luz e Martírio de um Suicida. E Antero de Quental falou assim: os maiores martírios da terra são doces consolações, se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Olha só. Os maiores martírios da terra são doces consolações, se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Então eu não sei falar para vocês o que é um sofrimento de um suicida. É muito grande. Mas olha só, eu sei que muitas vezes dá vontade de desistir. A vida é muito difícil, tantos problemas, tantas dificuldades, mas nós não temos problemas, meus queridos. Nós não temos dificuldades. Nós temos desafios a superar. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre nos dá uma nova oportunidade de vencer esses desafios. Então não desista, porque você não está sozinho. Deus jamais desampara seus filhos. Jesus jamais abandona seus irmãozinhos menores, os nossos amigos espirituais, em especial o nosso espírito protetor, denominado de anjo da guarda pela Igreja Católica, que na verdade é um espírito maravilhoso, um espírito que tem um carinho, uma afinidade muito grande conosco, que vem com essa primeira missão de nos ajudar, de nos proteger, de nos auxiliar. Está sempre junto conosco. Então está passando por uma situação difícil? Ore, vem aqui na casa, toma o passe, faz o acolhimento fraterno, faz o tratamento espiritual, estude. Tudo passa. Tudo passa. Tem uma lição que eu gosto muito dela, lição de número 33. Está no livro Palavras de Vida Eterna, intitulada Acalma-te. Leiam essa lição, Acalma-te, lição 33 do livro Palavras de Vida Eterna. Tem uma frase nessa lição, ela é linda. E Emmanuel fala assim, para o Chico, e para todos nós, né? Ele fala assim: recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Tudo passa, meus queridos, tudo passa. Vamos aproveitar as oportunidades também do sofrimento, das dificuldades que passamos na nossa vida para o nosso próprio aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Mas nunca, jamais, em tempo algum, desista. E esse não é o caminho. Fique firme, e a casa está de portas abertas aqui para receber cada um de vocês que passam por situações difíceis na vida. Mas Boa noite, pessoal. A pergunta tem tudo a ver. Pode-se evoluir sem sofrimento? Pode. O ideal seria a gente evoluir sem sofrimento. Mas o problema é, a gente consegue? Não. Por quê? Porque quando a gente é criado simples e ignorante, a gente tem que seguir observando e estudando e treinando o nosso livre-arbítrio. E a partir do momento em que a gente escolhe, só o fato da gente escolher alguma coisa, a gente já está perdendo outra. Ou outras. E isso, às vezes, em nós, é interpretado como perda, como sofrimento. Toda perda gera um sofrimentozinho, gera a dor da perda. Então, às vezes, a gente precisa de mergulhar mais profundamente no que significa dores e sofrimentos. Às vezes, a gente confunde uma coisa com a outra. Dor é a nossa proteção. Toda dor vem com um recado assim, ó, preste atenção, alguma coisa está errada na sua atitude. Toda dor vem exatamente trazendo esse bilhete de todo tamanho e mostra para a gente, ó, você está sentado há mais de 5 horas na mesma posição e isso é problema. Já está começando a criar hematomas em você. Isso significa que quando dói, tem célula morrendo. Se tem célula morrendo, o seu corpo não pode continuar nessa mesma conduta. Aí tem que haver transformação. Há pouco tempo nós falamos aqui numa palestra que o sofrimento já é diferente. O sofrimento é quando a gente agrega na nossa dor, no mínimo 4 componentes, ou 1, ou 2, ou 3, ou as 4, ou outras mais. Culpa,
medo, mágoa e revolta. Essas 4 são as principais. Toda vez que você tem uma dor, e essa dor faz você se sentir culpado, revoltado, magoado, obviamente você está incrementando numa dor que é para fazer você evoluir, caminhar para eliminar a dor. Obviamente, você não entendendo, você agrega esse tipo de sentimento, esse tipo de reação diante da dor e transforma a dor em sofrimento. Aí, só vai acabar na hora que você conseguir fazer o desmembramento entre a dor e esse sofrimento que você colou como se fosse um durex na sua dor. Então, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Então, o quê? Todos nós podemos. Tem gente que estão em dores terríveis. E quando a gente fala dor, não é só dor física, é dor de todas as maneiras. Dor por uma atitude equivocada e a pessoa cai em si e aí começa a doer moralmente. Aí a pessoa vai doer nesse sentido, leva à culpa. Se a pessoa é lúcida, consegue se relacionar com as leis divinas de forma mais consciente, ela transforma a culpa imediatamente em responsabilidade e vai ressarcir, e vai resgatar, e vai consertar, corrigir a rota. Se ela faz isso, o sofrimento vai cada vez mais diminuindo. As dores passam a ter significados. Por quê? Porque a dor é a nossa proteção. Se não fosse a dor, Deus criasse nós e colocasse numa caverna qualquer, a gente estava lá até hoje. Graças à dor da fome, à dor das intempéries, à dor de todas as naturezas da dor, a gente caminhou, a gente caminha, a gente não tem como ficar parado. Então, no fundo, se a gente compreende, e a única doutrina que pode te dar categoricamente os sentidos, os porquês das nossas dores, é a doutrina espírita, porque ela explica que o que você está passando, que te tem como se resultado dores, é porque você está no trabalho de correção de rota de alguma coisa que você feriu nas leis divinas. Simples. Quem entendeu isso, evolui muito mais rápido e muito menos sem dor, com muito menos sofrimento. O problema é que a gente gosta de insistir nas mesmas atitudes que a gente toma, equivocadas. Pensa, eu era um fumante. Quantas e quantas vezes eu acordei 6 horas da manhã, botei o primeiro cigarro na boca, puxei a primeira tragada e vinha aquela tosse de arroxear. Aí a pessoa que estivesse perto de mim, eu virava para ela e falava assim: menino, eu peguei uma gripe que não estou aguentando. Ou seja, o estabelecimento de relação de causa e efeito, quanto menos a gente ignora, quanto menos a gente não estuda a respeito das leis divinas, causa e efeito, causa, consequência, mais a gente vai sofrer. Então, a causa dos nossos sofrimentos é a nossa ignorância, a nossa insensatez, a nossa teimosia em continuar fazendo a mesma coisa todo santo dia. Eu adoro contar essas histórias porque é aquilo que marca, né? Jesus, né, é lembrado até hoje com tamanha nitidez. Por quê? Porque ele usava de fábulas, parábolas, comparações, e isso grava na cabeça da pessoa. E aí eu gosto sempre de falar, a dor, ela é representada, e às vezes a gente que se nega a corrigir a ação que está produzindo a dor, quando a gente se nega, a gente chama isso de insanidade. E o que é insanidade? É fazer todo santo dia a mesma coisa e esperar o resultado diferente. Faz todo santo dia a mesma coisa e espera o resultado diferente. Eu me lembro do caso dos 2 pescadores que foi para
pescar lá na região de Manaus. Aí a historinha toda hora está na internet. Foi os 2 pescadores, só podia pescar 2 peixes e não podia ser menos de 40 quilos, não, porque de acordo com a lei tinha não sei o quê. Pegaram o aviãozinho, chegaram, descer a tralha toda, ficar lá na beira do rio, o aviãozinho foi embora. 2 dias depois, um pegou um peixe de 45 quilos, né? Ah, beleza. Aí, mais uns 2 dias, o outro pegou um de 52 quilos, beleza. Aí, 8 dias depois, os 2 já tinham pego os 4 peixes, né? Aí, eu falei, vamos embora? Vamos embora. Chamaram o aviãozinho de volta. O aviãozinho chegou, o piloto desceu, olhou toda a tralha deles, olhou os 4 peixes, olhou para os 2, falou, essa carga toda não dá para ir não no avião, não aguenta não. Eu falei, você está doido? Tem que ir, ué. Mas o avião não aguenta não, a carga é muito pesada. 4 peixes, 50 quilos, 200 quilos, aí só eles já dá 200 quilos. Ele falou, não, mas o piloto do ano passado levou, por que você não vai levar? Ué, então beleza, já que foi, botou tudo dentro do avião, levantou o voo, uns 500 metros para frente, o aviãozinho começou. Tiver que fazer um pouso forçado, sai no meio do mato batendo a poeira, um pescador virou para o outro, foi coincidência, né? No mesmo lugar que caiu o ano passado. Ou seja, isso é insanidade. Isso é insanidade. A pessoa faz a mesma coisa todo santo dia e espera que o resultado seja diferente. Não vai ser. Então, nós, na nossa trajetória de evolução, a dor faz parte do nosso tratamento, do nosso equilíbrio, da nossa recuperação. Eu não estou fazendo apologia da dor, eu estou falando a respeito do mecanismo, da ferramenta que Deus colocou em nós para que a gente não ficasse estagnado, a gente pudesse compreender a dor e andar, e evoluir, e caminhar. Interessante isso aí, né, Zé Amaral e amigos, porque a gente pode agregar aqui ainda falando, porque a lei do progresso é uma lei divina, portanto uma lei imutável. Nós vamos progredir, quer queiramos ou não. Olha só, não quer progredir, vai progredir, de um jeito ou de outro. Aí vem aquele negócio, mas como? Você tem 2 caminhos. Você tem 2 caminhos no seu processo evolutivo para aprender. Você pode aprender pelo amor, ou pode aprender pela dor. São 2 caminhos. Você está aqui, você tem que chegar lá. Você tem o caminho do amor, que é maravilhoso, cheio de pétalas de rosas, tranquilo. E você tem o outro caminho, que é o caminho da dor, cheio de pedras, abrolhos, pedregulhos, buracos. Vai chegar no mesmo lugar, todo arrebentado, mas chega. Então a decisão, como o Zé colocou muito bem aqui, é nossa. Você tem que aprender. Agora você quer aprender pelo amor ou quer aprender pela dor? Eu não sei por que a gente sempre prefere a dor. A gente é muito burro, né? Vai fazer o quê? São escolhas. Aí entra o quê? O nosso livre-arbítrio. Aí entra o nosso livre-arbítrio. Você pode aprender por um dos 2 caminhos. A decisão de qual caminho a seguir sempre será nossa, mas as consequências também nós temos que arcar. Bom, nós temos aqui também um tema interessante. Tem 4 perguntas que é também do mesmo tema. Eu vou ler tudo porque tudo tem a ver. A pessoa fala assim: por que tem algumas casas que fazem tanto barulho e acontecem coisas estranhas? A outra pessoa fala assim: assombração são espíritos? Eles podem assombrar a nossa casa, a nossa empresa? Como eles fazem isso? E outra pessoa fala assim: existe assombração? Se sim, o que é assombração? Eles podem assombrar a nossa casa? E por último a pessoa fala: minha casa faz barulho demais, coisas inexplicáveis acontecem, copos caem no chão, às vezes a TV liga sozinha, e barulho de coisas arrastando. Pode ser espíritos? Se sim, o que fazer para acabar com isso? Muito bem. Existe assombração? Sim, existe assombração. Mas não aquela assombração que a gente vê na televisão, aquela figura, o fantasminha. Não.
O que são assombrações no ditado popular, que é tão comumente chamado assim? São espíritos. O que são espíritos? Nós. Nós somos espíritos encarnados aqui. E quando nós desencarnarmos, seremos as mesmas pessoas. O dia que eu, Sérgio Bebiano, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Esse corpinho vai ser enterrado, vai virar comidinha de microbinho, e eu, enquanto espírito, serei o mesmo Sérgio. Por isso que nós espíritos falamos desencarnar. Esse corpo vai sair, esse espírito vai sair desse corpo, e eu serei o mesmo Sérgio. Com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. Vou lembrar dos meus entes queridos, dos meus amigos, dos meus parentes. E eu serei, então, atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Se for uma pessoa de bom senso, né, pelo menos me esforçando para seguir os princípios e ensinamentos de Jesus, independente da religião que professe, vai estar em bons lugares no plano espiritual. O inverso disso também é verdadeiro. Se for uma pessoa muito má, se prejudicou pessoas, se prejudicou a si mesmo pelos vícios, por exemplo, vai estar em lugares bem complicados no plano espiritual. Ou vagando por aqui, entre os encarnados, ou seja, entre nós vivos na carne, que se afinizam com o mesmo gosto, com as mesmas coisas, com os mesmos pensamentos. Então, muitas vezes, acontece desses espíritos, sejam eles por zombaria, são chamados de espíritos zombeteiros, ficar azucrinando a vida da pessoa ali naquela casa, né, fazendo medo, e se divertem com isso, se divertem. Aí faz um barulho lá, a pessoa, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo aí? Ri, acha a vida mais boa do mundo, né? Ou espíritos apegados àquela casa, que já moraram ali há muito tempo atrás, que já desencarnaram, que são apegados àquelas coisas ainda, né? E ficam ali. E aí existe, mas como que eles fazem isso? Como é que eles fazem esses barulhos? O espírito, ele começa a aprender a viver no mundo espiritual também. E isso não é uma prerrogativa de fazer essas questões só dos bons espíritos, não. Os espíritos que ainda permanecem no mal, não são maus, estão no mal. Estão ali fazendo coisas erradas, enfim, prejudicando pessoas por uma série de motivos, seja por vingança, seja por zombaria, seja por qualquer situação, seja para poder sugar energias daquelas pessoas que estão naquele lugar, naquele lar, enfim. Eles aprendem a usar uma substância que chama-se ectoplasma. Eles manipulam essa substância ectoplasma e fazem como se fosse uma mão mesmo. Então eles conseguem mexer coisas, ligar coisas, derrubar copo, varrer para lá, para cá e tal, né? Manipular, levitar pessoas, faz de tudo. Eu já fui numa vez, numa casa de uma pessoa muito católica, e o pessoal estava desesperado. Aí nossa equipe foi antes de construir essa casa aqui. Aí eu fui na casa. Quando eu cheguei lá, a pessoa estava no teto. Eu cheguei, mas cadê a pessoa? No teto, parada no teto lá. Olha o que eles fizeram. Eles pegaram a pessoa, levantaram ela desacordada, né, em estado de desdobramento ali, e nós chegamos, nossa equipe toda de médiuns e tudo mais, fizemos oração, aí a pessoa baixou, aí fomos atendendo, fizemos um atendimento domiciliar, depois levamos para o centro espírita e tal, aquele negócio todo. Então isso acontece muito mais comum do que vocês imaginam, esses barulhos, essas questões todas, tá certo? Coisas arrastando, né? Muitas pessoas chegam aqui no centro pedindo ajuda, em casa bate na porta, eu vou abrir, tem ninguém. Trem caindo no telhado, vai lá, não tem nada. Televisão que liga sozinha, né? Rádio liga sozinho, porta que abre, geladeira que abre, copo que cai no chão e vai por aí afora. Então, muitas vezes espíritos ali, ou seja, como eu disse, apegados àquele lugar, apegados àquela casa, quer expulsar. E quando eu converso com esses espíritos nas nossas reuniões mediúnicas, muitos deles falam nesse sentido: aquela casa é minha, que povo está lá? Eu comprei, eu não roubei não, viu? Agora está lá pegando minhas coisas tudo. E tem espírito que não sabe nem que desencarnou, não sabe nem que morreu. Eu grito com eles, eu brigo com eles. E eles fazem de conta que não estão me escutando. Olha para você ver. Eles sentam em cima de mim, eu estou morrendo de sede, ninguém me dá nem um copo d'água para mim, e fico usando minhas coisas. Olha só. E tem outros que já estão fazendo ali para azucrinar mesmo, seja para vingança, seja para zombaria, enfim. O que fazer? Evangelho no lar, meus queridos. Estudo do Evangelho no lar. Depois pegue aqui as recomendações aqui na Casa Espírita, se você está passando por essa situação assim. Não só você que está passando por isso aqui, para sempre. Independente do que... minha casa está uma maravilha. Faça o Evangelho no lar assim mesmo. Se as pessoas soubessem a bênção que é, a proteção que é, quando você faz o Evangelho no lar regularmente, no mínimo uma vez por semana, mesmo dia, mesmo horário. Gente, é uma benção. Essa casa que vocês estão assim agora, que estão frequentando aqui, tudo isso aqui começou
na casa da mamãe, na casa do papai. Toda quarta-feira, 19 horas, fazia o evangelho no lar. De lá foi aumentando, construiu o Santo Espírito. Né? E a casa, no início, antes da gente fazer o evangelho no lar, era um inferno, Meu pai bebia, minha mãe depressiva, minhas irmãs, aquela confusão danada. Seguindo a orientação lá do Fraternidade Espírita Irmão Glaucus de Belo Horizonte, que até então não conhecia nenhum centro espírita aqui em Divinópolis, apesar de morar aqui. Comecei a frequentar lá. Eu conto essa história, depois assisto, você que está nos assistindo aqui, vocês também. Quando o centro fez 2 anos, eu conto a minha trajetória, eu conto como que começou essa questão do evangelho no lar. Hoje é uma paz, né? É uma bênção. Então, faça o evangelho no lar e procure aqui a orientação da casa para fazer o acolhimento fraterno, o tratamento espiritual, tá certo? Isso aqui, assombração, não. São espíritos que, na verdade, precisam, de ajuda, de orientação, de amor e de carinho, tá certo? Oi. Eu fico lembrando do filme Ghost. Vocês lembram? Todo mundo já assistiu o filme Ghost. Tem um entre aspas, fantasma, né, que fica no metrô. Ele é o dono do metrô. Então, obviamente, ele nega. Enquanto ele não admitir, a dor, ele sente a dor de estar ali, não consegue entender a sua situação, mas enquanto ele não entrar para dentro de si mesmo e admitir que ele é um suicida, ele não sai daquele ciclo vicioso de ficar andando no trem, no metrô que ele pulou, né, de baixo. E você vê que a culpa dele é tão grande, mas tão grande, que só do Sam, né, o protagonista, olhar para ele demais da conta e fazer para ele a pergunta: por que você fica aqui? Você está achando que eu pulei? Eu não pulei. Ou seja, a culpa está tão forte dentro dele ainda, ele ainda não partiu para o ressarcimento, para o resgate, para a restauração, reparação da sua ação, que ele está mergulhado dentro desse ciclo. E ele sabe fazer efeitos físicos. Tanto é que ele quebra o vidro da máquina de cigarro, ele pega, mas só que ele não pode fumar, porque ele não tem corpo físico. O espírito, ele não tem a sensação. Só temos sensações quando a gente está encarnado. Como ele não tem um corpo físico, ele fica tentando fumar, mas não pode, não tem como fumar. Ele dá conta de quebrar, dá conta de tirar o cigarro, mas não dá conta de ter a sensação. Para ele ter a sensação, ele tem que acoplar em alguém encarnado que esteja na sintonia dele e que esteja fumando. Aí ele aproveita a sensação de carona. É isso que a gente começa a entender. Tem uma perguntinha boa aqui, ó. O que é a misericórdia divina segundo o Espiritismo? É a coisa mais deliciosa que a gente aprende quando a gente chega na doutrina espírita. Misericórdia, se você for decodificar a palavra, é misericórdias. Para nós, misericórdia é quando a gente é capaz de olhar as misérias dos outros, os erros dos outros, né, as incompreensões dos outros com o olhar do coração. Misérias, cordis, coração. Olhar a miséria do outro com o olhar do coração e não o olhar da razão. E Deus é pura misericórdia para conosco, porque se não fosse, a gente estaria lascado, porque Jesus, quando fala assim, ó, não importa o quanto que você errou para trás, o que importa é agora para frente. Se hora nenhuma você vai ver Jesus cobrando alguma coisa de alguém. Não cobra. Por quê? Porque o que passou, já passou. Então o quê? Jesus, como representante da misericórdia divina para nós, é exatamente esse que veio dizer para nós o seguinte: não adianta você ficar choramingando o que você já errou para trás. O que importa é agora para frente. Todo mundo que ele dava algum benefício, ou que algum benefício recolhia na presença de Jesus, na hora que ia sair, Jesus virava para ele e falava assim: vá
e não peques mais. Ou seja, não cometa os mesmos erros, porque senão os sofrimentos vêm e vêm mais complicado, porque se não aprendeu com essa dose, vai ter que dobrar a dose, vai ter que aumentar a dose para você aprender. É esse aspecto que a gente entende. Deus é misericórdia pura. Por quê? Porque nos dá tantas chances quantas forem necessárias. Não esquentem a cabeça, porque nós estamos extremamente protegidos, debaixo da misericórdia divina. E quando o processo da reencarnação cessa para o espírito? No dia que a gente tiver cumprido até o último iota da lei divina. No dia que a gente cumpre todas as possibilidades que nesse patamar, como o planeta Terra, por exemplo, no dia que a gente passar por todas as experiências com nota boa, debaixo do aval de Jesus de Nazaré, ou seja, em meu nome. Jesus é categórico nisso. Todas as vezes que pedirdes ao Pai em meu nome, ou seja, se você pede alguma coisa para Deus, em nome de Jesus, você tem que pensar uma coisa: Jesus me avalizaria nessa nota promissória? Ele só te avaliza se você estiver em sintonia com a ação que Jesus pratica. Todas as vezes que pedirdes ao meu Pai em meu nome, vou-lo darei. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. A nossa reencarnação, os ciclos reencarnatórios terminam na hora que a gente não tem mais nada que resgatar. Na hora que a gente já não se esquenta com ofensas, já não se esquenta mais com nenhum tipo de coisa, a gente já entendeu as nossas dores, a gente já aprendeu a superar todas as dores. Quando a gente chega nesse patamar, esse planeta já não tem mais nada para oferecer para você. Alcione, quem já leu o livro Alcione, Renúncia, Alcione é o personagem principal. Ela não precisava de reencarnar aqui mais. Por quê? Porque nada que acontecesse aqui, nesse planeta, ela ia sofrer. Por quê? Porque ela já não se incomoda com nada que aconteça nesse plano. Quando a pessoa chega nesse nível, não precisa mais reencarnar aqui. Mas só que ela quis reencarnar aqui, por quê? Porque ela tinha um monte de gente que ela amava e ela precisava tirar todo mundo da condição em que estava. E o mentor dela ainda falou para ela, na hora que ela pediu para reencarnar, falou: você tem certeza que você quer ir? Tem. É porque tem gente lá que eu amo e eu estou vendo que está sofrendo. Então, me dê permissão. Ele falou: se você for, você estará sujeito às leis da matéria. Falei: beleza, topo. E veio. Aí você lê o livro, da primeira página até a última, essa mulher sofrendo. Aí a pessoa pensa assim: mas cadê a misericórdia divina? Ela é a representação da misericórdia. Todas as vezes que alguém tenta agredi-la, ela responde com misericórdia. Por quê? Porque ela é uma missionária de Deus. Maravilha. Ela é a representação da misericórdia divina. Muito interessante. Eu queria voltar na primeira pergunta que eu falei aqui sobre o suicida, que eu queria sugerir para vocês uma palestra da minha autoria, está aí no YouTube, está aí no site, o suicídio e suas consequências. Depois assistam essa palestra. Se tiver difícil de achar lá no nosso site, digita lá Sérgio Bebiano Palestras, vai aparecer um monte de palestra minha lá, e tem essa lá, suicídio e suas consequências. E chegaram duas perguntas para nós aqui, e tem tudo a ver com o que o Zé acabou de falar aqui sobre a questão da misericórdia. A pessoa fala assim: minha vida está muito ruim, nada dá certo para mim. Me falaram que eu fui muito ruim na reencarnação passada, que estou pagando pelos meus pecados. Então vou sofrer o resto da vida? Nossa, deve ter sido muito ruim mesmo, né? Porque nada dá certo. Deus não perdoa? Olha só. E outra pergunta correlata, a pessoa fala assim: minha vida é muito difícil, nada dá certo para mim. Li que estamos resgatando nossos débitos do passado. Vou pagar isso até quando? Deus nunca vai me perdoar? Esse sofrimento é eterno? É o meu karma? Preciso de ajuda.
Olha só. Primeiro, meus queridos, principalmente o espírita, porque a gente tem um negócio aqui de estou resgatando meus débitos do passado, estou pagando meus pecados, eu vim nesse mundo foi para sofrer, eu devo ter sido muito ruim no passado, com certeza foi. O fato de estar nessa parte é verdade. O fato de estarmos reencarnados aqui é porque a gente não foi muito boa bisca no passado, não. Tirando os espíritos missionários, que são poucos, como Alcione e outros tantos, a maioria de nós, eu e o Zé aqui, eu tenho certeza, nós não valia nada. Eu sei de história minha e do Zé, nas reuniões mediúnicas, que, nossa Senhora, Deus me livre e guarde, a gente era raça ruim. Hoje somos pessoas propensas ao bem. Nem eu, nem o Zé, e eu ouso falar por todos que estão aqui, nós não temos coragem mais de chegar ali do outro lado da rua e matar uma pessoa para roubar. Hoje não mais. Mas o que fizemos no passado? Fizemos coisas horríveis, terríveis. Quem nos conta isso é a história da humanidade. Aprendemos isso nas aulas de história, no colégio. Há não muito tempo atrás, menos de 200 anos atrás, o que a gente fazia com os escravos? Amarrávamos eles nos troncos, batia neles por pouca coisa, cortava as pernas deles para servir de exemplo para os outros não fugir, arrancava os olhos deles, enterrava eles vivos no formigueiro, para as formigas comer eles vivos, vendia as mulheres deles, vendia os filhos deles, dava um tiquinho de comida em troca de muito dava um tiquinho de comida em troca de muito trabalho, de muito serviço. E se olharmos a história da humanidade mais para trás ainda, a gente vai ver que a gente era bárbaro, cruel. Você matava e continuava comendo aqui, não dava nada para você, por quê? Era a lei do mais rico, do mais forte, do mais poderoso, mandava mais quem tinha mais. Hoje não. Você não pode sair matando os outros na rua, mas não, hein? Quer dizer, você pode até matar, mas se te pegar, você vai ser preso. Tem muita injustiça social ainda, mas não como naquela época. Mas nós estamos aqui num novo propósito, de nos melhorarmos. Trazemos do passado ainda muitas coisas, mas aí as pessoas confundem. Ah, então quer dizer que eu fui muito ruim no passado, e agora eu tenho que pagar, né? Eu tenho que pagar. Como se Deus, nosso Pai misericordioso, estivesse cobrando. Nossa, errou. Agora você tem que pagar, né? Você vai me pagar o que você me deve. Que isso? Deus é Pai. Deus é bondade. Deus é infinitamente bom e justo. O que Ele nos dá são oportunidades maravilhosas de nós nos melhorarmos. E às vezes temos que passar por situações difíceis, sim, terríveis na nossa vida, causadas por nós mesmos. Porque tudo que está acontecendo conosco, se tem alguém aqui que é culpado, somos nós mesmos. Se está achando ruim o que você está passando na sua vida, vai lá no espelho do seu banheiro, olha bem no fundo do seu olho e diz, está vendo? Quem mandou você aprontar? Agora você aguenta, não é? Nós colhemos o que plantamos, meus queridos, isso é bíblico. Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7, ele falou, tudo que um homem semear, isso também ceifará. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ah, mas minha vida é cheia de espinho, por que você plantou espinho? Quer colher flores? Plante flores. Ah, mas agora não tem jeito de eu plantar flor no passado, mas tem jeito de você plantar flor hoje. Quem nos ensina isso é o nosso querido e saudoso Chico Xavier. Isso está na placa de inauguração dessa casa, que eu fiz questão de colocar ali, ó. Vamos lá, vamos dizer. Se você não pode mudar o passado, você pode mudar o presente e fazer um novo futuro, porque o destino está nas nossas mãos, meus queridos. Então, se passamos por situações difíceis, não é Deus que está nos punindo, não é Deus que está aqui querendo se vingar de nós, ou querendo cobrar seus débitos, não. Vamos parar com isso, o Espírito tem que tirar isso da mente. A reencarnação, como você colocou, são oportunidades aqui que a gente tem, da gente nos melhorar, a misericórdia divina é infinita. São grandes oportunidades. E nós podemos, então Sérgio, então quer dizer que eu tenho que estar resignado, né? Fazer o quê? Já que eu errei no passado, né? Vou sentar ali no passeio, né? Chorar as mágoas, deixar a vida passar, né? Não! Olha só, a pessoa pergunta aqui, é meu karma? Esse sofrimento é eterno? Não! Não é eterno, você pode mudar. Ué, Sérgio, mas eu fiz lá, não existe uma programação na nossa vida? Existe. Existe a programação. Então, não tem destino? Tem.
Existe um destino, né? Quando você vai lá, a gente vai ver isso lá nas obras de André Luiz, o processo reencarnatório, você passa por todo um processo, é um planejamento para que você possa passar por uma série de situações para o nosso progresso. Então, Sérgio, então tem um destino? Tem. Existe um destino? Existe. Ele não está traçado? Está. Existe um destino e ele está traçado. Então, mas ele não é definitivo. Existe um destino, ele está traçado, mas não é definitivo. Você pode mudar o seu destino. Você pode mudar a sua vida. Olha só que coisa maravilhosa. É o que o Chico fala. Não posso mudar o passado, posso mudar o presente e fazer um novo futuro. O destino está nas nossas mãos. Então a gente vem passar por um processo. Aí o Zé falou aqui do aprendizado, o amor e a dor. Se eu aprendi pelo amor, não justifique, não há necessidade de eu aprender pela dor. Por que existe a dor? A dor é um puxão, é um elástico que te puxa para o caminho certo. Mas se você já aprendeu pelo amor, não precisa mais de aprender pela dor. É opcional. Então você pode mudar o seu destino. Você vem com uma programação para passar por uma série de situações. Mas se você aprendeu a lidar com aquela situação, você pode então fazer o quê? Uma reprogramação do seu destino, enquanto encarnado. Olha só, você pode mudar a sua vida enquanto está aqui. Se a coisa está complicada, você vai começando a trabalhar, você vai se assustando, aí aprender pelo amor. Quem nos ensina isso, meus queridos, é Hamed, um grande espírito de grande escola, que nos ensina num livro maravilhoso. Eu já falei aqui uma vez esse livro, chama-se Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. Nesse livro é fantástico, tem lições lindas e maravilhosas, e tem a sua lição primeira, a de número 1, intitulada Reprogramação. Quando o Hamed vem nos falar que nós podemos reprogramar a nossa vida. Olha só, leiam esse livro, leiam essa lição, Reprogramação, e vocês vão ver. Nessa lição, Hamed fala assim, para o médium Francisco do Espírito Santo Neto. Francisco do Espírito Santo Neto editou esse livro, Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver, ditado por Hamed. E ele fala assim: nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as suas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sob o teu controle. Ele ainda fala assim: tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrais, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Ele ainda fala assim: portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Ele finaliza assim: reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. Olha só, reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. E eu tenho uma palestra que eu queria sugerir para vocês também, da minha autoria, chama-se Agradecimento. Você que está passando por situação difícil, depois assista essa palestra, chama Agradecimento. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. De vez em quando, eu assisto ela, a vista pegando, eu vou assistir minha palestra, eu melhoro na hora. É isso aí, Zé. Boa noite. Qual a visão do Espiritismo sobre o Apocalipse de João? Que seria a besta e a... Bom, não deu para ler, não enxerguei. Gente, não dá para responder essa pergunta aqui, mas eu indico para vocês uma palestra excelente do Haroldo Dutra Dias, que fala sobre o Apocalipse. Aí ele explica a lógica do Apocalipse dentro das perspectivas que cada um vai entender claramente o que significa o Apocalipse. Ele faz uma visão tanto do ponto de vista das religiões tradicionais, quanto do ponto de vista da visão espírita e da espiritualidade para com isso.
Sugiro, e é uma boa palestra para a gente ver. De vez em quando também eu assisto para me aprender, tentar entender como é que funciona. Boa noite, sempre sonho que estou em uma cidade antiga, participando de uma festa ou viajando de trem, de ferro, mas nunca chego no destino. Por que será? Não faço ideia. Infelizmente eu não tenho como responder essa pergunta, porque isso aí, para a gente responder uma pergunta dessa, tem que ser um bom psicoterapeuta, um bom psicanalista, para tentar entender, e ao longo das conversas cotidianas, a pessoa entender como é que você pensa, como é que é a sua história de vida, e às vezes isso são apenas símbolos, né? Linguagens psíquicas, linguagens mentais, que você está tentando colocar para fora alguma coisa reprimida em alguma instância do passado. Então, não dá para responder, porque eu não tenho nem conhecimento da pessoa para dizer o que significa. Tem cara de ser uma linguagem mental, um sonho, não é um desdobramento. Porque se fosse um desdobramento, tem princípio, meio e fim, e tem uma lógica instituída no meio. Aí a gente sabe categoricamente o que é um desdobramento lúcido, uma emancipação da alma na condição de lucidez, e quando é meramente um sonho, que é uma linguagem mental, uma linguagem da nossa cabecinha. Bom, ainda falta 3 minutos, eu vou terminar com uma coisa que está me deixando aqui. A perguntinha é: o que distingue um espírito missionário dos demais? Eu acabei de falar da Alcione. O que é a missão que ela se oferece para fazer? Aqui, ó, missão. Missão é quando a pessoa se transforma num professor de provas ou num professor de expiação. Porque se vem cá para a Terra, tanto é que o mentor dela falou para ela assim, ó, você tem certeza que você quer reencarnar? Porque a partir do momento que você entrar na matéria, você estará sujeita às leis da matéria. Ela falou, tenho. Por quê? Por que o mentor dela estava dizendo isso? Porque quando a gente vem para cá, não tem como você se livrar de dores agudas, que a própria matéria, a própria condição da matéria oferece para a gente como ferramenta de evolução. Então, como ela sabia disso e ela já dava conta de bancar, ela vem então como missionária, ou seja, ela não precisava consertar nada, por quê? Porque ela já tinha superado toda a sua trajetória evolutiva. Ela não precisava de colocar em termos de provas, ela não precisava provar nada mais para ela, porque ela já sabia tudo de cor e salteado e vivia. Então, o que restava para ela? Vir para cá e a vida dela se transformar numa professora de provas e expiações, porque ela passou por provas e expiações, só que sem necessidade. E todo mundo que estava em volta dela, ao olhar para ela, se espantava e aprendia com ela como passar por uma situação adversa, dolorosa, sofrida, tranquila, serena, alegre, feliz. É isso, Jesus é o maior missionário que nós conhecemos. Tenta explicar para você mesmo, se você dá conta de passar por uma missão daquela. Pensa, 3 anos. E depois dos 3 anos, o que aconteceu com ele? Professor de expiação. Ele não precisava expiar absolutamente nada, não precisava provar absolutamente nada, mas a condição de missionário é que ele se torne um professor de expiação. Quando a pessoa entra no mundo para ser um missionário, pode ter certeza que ele vai explicar. É a mesma coisa, um bom professor de matemática pega os piores problemas para tentar resolver. Vai queimar a pestana para resolver os problemas de matemática.
Para ensinar quem? Os alunos. Um bom professor de expiação é um missionário para ensinar a gente como é que se vive nesse planeta de forma serena, tranquila. E tudo isso você vê. Quando você lê o livro Renúncia, você percebe claramente. Clara como água cristalina. Quando você vê a história de Jesus, você vê claramente. E aí você sabe a dificuldade que é para nós normais, né, vivenciar uma prova, vivenciar as nossas expiações cotidianas e às vezes reclamando, xingando, falando que nada dá certo na vida. O mais comum para a gente é: nossa, minha vida... Teve um dia que chegou uma pessoa perto de mim aqui, logo depois que eu estava saindo, Zé Amaral, me ajuda, minha vida não está nada certo, tudo errado. Eu falei assim: você pegou um ônibus errado para vir cá? Ela falou: não, esse eu peguei certo. Eu falei: então, já, graças a Deus, já achamos uma coisa boa, achamos uma coisa certa. Ela falou: mas é porque eu odeio a minha família, eu odeio a minha mãe. Eu falei: graças a Deus, porque eu estive lá na sua casa antes de vir para cá e a sua mãe faleceu. Aí aprontou um choreiro danado ali e eu falei assim: meu Deus do céu, e agora? Como é que eu falo para ela que é mentira? Que ela não pode... Porque eu estava atestando para ver, porque às vezes as pessoas estão tão acostumadas, alienadas nas suas reclamações, nas suas queixas, que não conseguem entender que a vida está te oferecendo curas, misericórdias, as mancheias, e a gente simplesmente não liga para isso. Fica parecendo aquela história do cara que tinha 4 pessoas numa sala, aí chegou uma pessoa que todo mundo falava que ele fazia milagre, que ele curava as pessoas. Aí todo mundo levantou, um estava com a cabeça, não estava dando conta de falar, que a cabeça dele estava doendo demais da conta, chegou perto dele: oi, o senhor pode fazer um milagre? Me cura aqui, por favor. Ele virou e falou assim: beleza. Fez lá uma salamolécula com ele lá, e aí a pessoa saiu e falou: graças a Deus, não estou sentindo mais dor de cabeça. Aí o outro veio e fez. Beleza, curou ele também. Aí ele ia encaminhando para um cara que estava com o braço na tipóia, no gesso. Aí o cara que estava com o braço no gesso falou: não vem não, que eu ainda tenho mais 3 meses ainda de atestado médico. Não vem me curar não, porque eu ainda tenho mais 3 meses, eu vou aproveitar um por um dos dias. Ou seja, a nossa mentalidade é essa. Às vezes a gente não quer ser curado, porque a gente quer o paparico das pessoas, que coitadinho dele, e a gente se passa, né, de coitadinho e não melhora. Mas Deus deixou todas as portas abertas para que, se a gente quiser, a gente abre as portas e muda todo o sentido da nossa história. Jesus tem um exemplo que é a grande pecadora, a mulher de todos os pecados, que olhou para Jesus e Jesus virou para ela e falou assim: o que você quer de mim? Pronto, bastou isso, virou a chavinha e passou a ser discípulo dele. Quem assiste a série percebe claramente. Gente, boa noite para vocês, nós já passamos da hora. É isso, meus amigos. Quero agradecer a presença de todos vocês, os nossos amigos internautas. Desejar aqui a todos vocês um excelente retorno. Daqui a pouco uma palestra maravilhosa. Que Jesus nos abençoe sempre. Um grande abraço a todos. Muita paz.